Sentei-me diante do meu computador, ajeitando os fios do microfone e ajustando a iluminação para a reunião que poderia mudar a minha vida. O escritório improvisado no meu apartamento em Évora estava impecável, cada detalhe pensado para transmitir profissionalismo e confiança. Vestia um blazer cinza escuro, a saia lápis que delineava minhas pernas com elegância, e nos pés, saltos médios que davam aquele toque de poder, sem perder a leveza necessária para me sentir confortável. O cabelo estava preso num coque elegante, e um leve toque de batom vermelho realçava meu rosto, adicionando um pouco de ousadia ao meu visual. Aos 33 anos, eu já havia me consolidado como consultora de tecnologia, mas este projeto era diferente. Um software inovador para otimizar processos logísticos, desenvolvido com meses de dedicação, reuniões intermináveis e noites em claro. 3 investidores alemães, representantes de uma grande multinacional europeia, estavam prontos para investir 2 milhões de euros no meu negócio. 2 milhões! Pensar nisso fazia meu coração disparar, e a adrenalina corria nas veias. Tudo estava perfeito, até que eu vi as chaves na porta de entrada. Meu marido, Tiago, não deveria chegar antes das 8 da noite. A inquietação cresceu quando a porta se abriu com força, seguida por vozes altas e irritadas de mulheres que eu conhecia muito bem. Minha sogra, Dona Valéria, e a irmã dela, Isabel, a quem sempre achei uma mistura de tempestade com vendaval. Dona Valéria, com seus 62 anos, não parecia de idade para guardar delicadezas. Cabelo loiro curto e impecavelmente penteado, maquiagem sempre perfeita, e o olhar que comandava tudo ao redor como quem dirige um exército. Isabel, sua filha de 36 anos, era cópia fiel da mãe, com o mesmo temperamento explosivo e ares de superioridade. Elas entraram como se fossem donas do lugar, derrubando a tranquilidade que eu tinha conseguido criar para minha apresentação. O relógio marcava 13h45, faltavam 15 minutos para a reunião começar. Tranquei a porta do meu escritório, tentando manter a calma e focar na tela do computador, onde já apareciam os rostos sérios dos investidores alemães. Mas não adiantou. Dona Valéria bateu com tanta força que as paredes pareceram tremer, e suas palavras atravessavam a porta. Desliga essas bobagens e vai preparar comida para mim e para Isabel. Uma ordem, nada amigável. Eu, ali, tentando manter a compostura e a voz firme para iniciar a apresentação, senti o sangue ferver. O programa demorava para carregar, e eu percebia o olhar impaciente dos investidores. A tensão aumentava, e o barulho atrás da porta não dava trégua. Dona Valéria e Isabel discutiam sobre o que mais poderia estar errado na minha vida de brincadeira, como elas chamavam meu trabalho. Na cabeça delas, minha profissão era apenas um passatempo inútil. E eu, a filha solteira que nem sequer conseguia cumprir as tarefas domésticas. A cada palavra que pronunciava sobre a eficiência do meu software, sentia a ironia da situação. Ali estava eu, prestes a fechar um negócio que poderia revolucionar o mercado, e do outro lado da porta, aquelas 2 senhoras acusando-me de ser uma preguiçosa que não sabe fazer nada direito. A ironia do destino me fazia rir por dentro, mesmo com o coração apertado. Quando finalmente consegui mostrar a demonstração, o sistema travou. A tela ficou azul e o silêncio do lado de dentro foi quebrado por um grito histérico de Dona Valéria, que agora batia com o punho na porta, exigindo que eu abrisse e respondesse às suas acusações. Eu sabia que não podia deixar a reunião fracassar, mas também não podia ignorar aquela invasão. Pedi um adiamento de 15 minutos para os investidores, mas a paciência deles estava no limite. Dona Valéria e Isabel não tinham a menor intenção de ir embora. A conversa delas era um misto de críticas à minha falta de trabalho de verdade e piadas sobre o que eu fazia com aquele monte de aparelhagem cara. O microfone profissional, a câmera de alta definição, o computador que custará uma pequena fortuna, tudo virou alvo de sarcasmo. Afinal, quem precisava de tudo aquilo quando se podia ir para um escritório de verdade, sentar numa mesa de trabalho, fazer algo útil, como repetiam exaustivamente. Eu tentava explicar que meu negócio era digital, que eu era a própria empreendedora, mas era como falar com paredes. Quando a situação estava insustentável e o projeto parecia ruir diante dos meus olhos, Dona Valéria pegou meu laptop, num gesto que parecia saído de um filme de terror, lançou ao chão. O barulho do impacto ecoou pelo apartamento, e a tela se despedaçou em 1000 pedaços, espalhando cacos por todo o chão. A câmera e o microfone caíram junto, danificados além do concerto. Fiquei imóvel, olhando para os destroços do meu sonho, e então algo dentro de mim mudou. Não era apenas a perda material, mas o desrespeito absoluto pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Com a voz firme, disse que elas deveriam sair imediatamente da minha casa. Não havia mais espaço para tolerância. Dona Valéria e Isabel, surpresas com minha reação, tentaram argumentar, mas eu mantive minha posição. Elas saíram, deixando para trás não só os cacos do equipamento,
mas também uma tensão que parecia impregnar as paredes do apartamento. Depois que a porta se fechou, comecei a documentar tudo. Fotografias, vídeos da reunião interrompida, mensagens dos investidores, tudo seria útil. O impacto não era apenas financeiro, era pessoal, uma batalha pelo respeito e pela minha independência. E eu estava decidida a lutar. As horas seguintes foram uma mistura de choque, raiva e uma determinação inabalável. Sabia que tinha que agir, que não poderia simplesmente deixar passar. O caminho à frente seria difícil, mas eu queria justiça, não apenas por mim, mas por todas as mulheres que, como eu, lutam diariamente para transformar seus sonhos em realidade. E mal sabia eu que aquele episódio seria só o começo de uma guerra muito maior, onde cada decisão, cada palavra, poderia transformar não só minha vida, mas também a dinâmica da minha família. A batalha estava lançada, e eu estava pronta para enfrentá-la de cabeça erguida, com a determinação de quem não aceita ser destruída por aqueles que deveriam apoiar. Enquanto olhava para os pedaços do meu antigo laptop, o pensamento martelava: isso não vai acabar aqui. Vai ser só o primeiro capítulo. A manhã seguinte amanheceu pesada, como se o céu cinzento refletisse o peso que eu carregava no peito. O apartamento, que antes pulsava com a esperança da inovação, agora parecia um cenário de guerra, com os estilhaços do meu laptop espalhados pelo chão do escritório. O silêncio, porém, era interrompido pelo toque incessante do telefone, que não parava de vibrar com mensagens e chamadas que eu não tinha coragem de atender de imediato. Vestida com uma blusa branca de seda que deslizava suavemente sobre a pele, e uma saia lápis preta, que delineava minha silhueta sem excessos, tentei organizar meus pensamentos. Nos pés, sapatos de salto médio, confortáveis o suficiente para suportar o dia que se anunciava, e no pulso um relógio dourado, presente do Tiago em nosso último aniversário, um lembrete de que, apesar de tudo, havia laços que ainda poderiam ser restaurados. Peguei o celular e atendi. Era Horácio, o investidor principal alemão. Sua voz, firme e preocupada, transmitia mais do que simples solidariedade. Ele queria entender o que havia acontecido, e o impacto que aquela confusão teria na negociação. Expliquei tudo com calma, detalhando o que havia sido destruído e como isso afetava a continuidade do projeto. Horácio prometeu ajuda e sugeriu que eu documentasse cada detalhe para que pudesse apresentar provas formais, caso fosse necessário. Foi nesse momento que a ideia começou a tomar forma em minha mente. Não poderia deixar que aquele ataque à minha carreira ficasse impune. Era mais do que uma questão de dinheiro, era uma questão de respeito, de reconhecimento, de justiça. Eu precisava agir. No entanto, antes de dar qualquer passo, precisava do apoio do Tiago. Ele era meu marido, meu porto seguro, e embora a tensão entre nós aumentasse com o passar das semanas, ainda havia espaço para diálogo. Liguei para ele, e a voz dele soou cansada, como se carregasse um fardo invisível. Quando cheguei em casa naquela tarde, o clima estava tenso. Tiago me recebeu com um olhar misto de preocupação e dúvida. A conversa não foi fácil. Expliquei detalhadamente o que havia ocorrido, mostrei as fotos e vídeos que eu havia coletado, e falei sobre meus planos de buscar reparação judicial. Ele hesitou, ponderou sobre a possibilidade de um conflito ainda maior dentro da família, mas, finalmente, apoiou minha decisão. Foi o primeiro sinal claro de que não estava sozinha nessa batalha. Enquanto isso, Dona Valéria já começava a se posicionar, como quem sente o cheiro da tempestade que se aproxima. Soube, por meio de mensagens que Tiago me mostrou, que ela minimizava o valor do equipamento destruído e negava ter agido de forma intencional. Um simples acidente, dizia ela, tentando apagar a imagem do laptop voando pelo ar. Não me enganei por um segundo. Aquela mulher tinha uma capacidade invejável de manipular as situações, e eu sabia que a luta seria árdua. Contratei uma advogada especializada em direito civil e propriedade, uma mulher experiente e direta, que logo me disse: temos provas sólidas, e a testemunha mais importante são esses investidores alemães, que viram tudo pela videoconferência. Essa causa é sua, e vamos vencê-la. Nas semanas que se seguiram, preparei-me para o que seria o confronto. Reuni documentos, contratos, notas fiscais, depoimentos, tudo para construir um dossiê irretocável. O apartamento, que antes era um espaço de criação e tranquilidade, agora se transformava num quartel-general de estratégia. Durante esse processo, percebi também outra batalha acontecendo dentro de mim. A tristeza e a raiva se intercalavam, e o desgaste emocional ameaçava me derrubar. Mas a cada dia, quando vestia aquele blazer cinza escuro e me sentava diante do computador, sentia renascer a mulher forte que sempre fui. Eu não era apenas a vítima de uma invasão, mas a protagonista da minha própria história. Por outro lado, a relação com Tiago se mostrava cada vez mais complicada. Ele tentava ser mediador entre mim e a mãe, mas em muitos momentos parecia perdido, dividido entre o amor pela família e a lealdade ao casamento.
Em uma dessas noites, enquanto eu revisava os documentos, percebi que ele estava inquieto e, pela primeira vez, me confidenciou sua angústia. Não sei mais de que lado ficar. Minha mãe é minha mãe, mas você é minha esposa. A dor daquela frase me atingiu como um soco no estômago. Eu queria que ele fosse meu aliado completo, mas entendia que a situação não era simples para ele. Em silêncio, prometi a mim mesma que faria de tudo para que, no fim, o amor e a justiça prevalecessem. No meio desse turbilhão, a vida cotidiana tentava seguir seu curso. As ruas de Évora, com suas pedras antigas e arquitetura encantadora, pareciam alheias à minha luta. Em uma tarde, enquanto tomava café numa esplanada perto da Sé, uma senhora idosa comentou sobre a nova geração que se acha dona do mundo com seus computadores e redes sociais. Sorri, pensando no quanto aquela frase soava familiar e, ao mesmo tempo, absurda. Eu era essa nova geração. E não iria deixar que ninguém diminuísse meu trabalho ou apagasse meus sonhos. Mas o que eu não sabia era que, por trás daquela fachada de briga familiar e processos judiciais, uma sombra maior começava a se formar. Algo que não se limitava à minha sogra ou à minha carreira, mas que ameaçava desmoronar tudo aquilo que eu havia construído até então. Quando menos esperava, uma mensagem anônima chegou ao meu telefone. Apenas uma frase enigmática. Nem tudo é o que parece. Cuidado com quem você confia. Frio na espinha foi instantâneo. A guerra que eu pensava ser apenas contra Dona Valéria e Isabel tinha outros jogadores, e meu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. E ali, sentada sozinha no meu apartamento, envolta pelo crepúsculo que tingia as ruas antigas de laranja e vermelho, soube que aquela história estava longe de acabar. Apenas começava. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e acontecimentos inesperados. A rotina que eu tentava estabelecer para dar continuidade ao meu trabalho transformou-se num campo minado, onde cada passo precisava ser calculado com cuidado, e cada palavra, medida para não provocar uma explosão maior. Meu apartamento em Évora, que até então era um refúgio de criatividade e trabalho, começou a parecer uma prisão onde forças invisíveis conspiravam contra mim. A destruição do meu equipamento não foi apenas um golpe financeiro, mas um ataque ao meu senso de identidade e autonomia. Vestia-me com esmero toda manhã, escolhendo roupas que me fizessem sentir poderosa, blusas de seda, saias lápis que abraçavam meu corpo na medida certa, e saltos que elevavam minha postura e minha confiança. Mesmo assim, havia dias em que o peso da situação me fazia questionar se todo aquele esforço valia a pena. A advogada, a doutora Marina, era uma fortaleza ao meu lado. Com seu olhar firme e voz segura, ela conduzia cada etapa do processo judicial com precisão cirúrgica. Juntas, organizamos provas, documentos e reunimos depoimentos que comprovavam a intenção maliciosa por trás da ação da minha sogra. Os investidores alemães, Horácio, Klaus e Dieter, mesmo à distância, tornaram-se testemunhas essenciais, e sua disposição para colaborar me dava um fio de esperança em meio à tempestade. No entanto, a batalha não se limitava aos tribunais. A tensão dentro da minha família era palpável, quase sufocante. Tiago, meu marido, tentava equilibrar o papel de filho e esposo, mas eu via em seus olhos o conflito que o consumia. Em algumas noites, ele chegava em casa exausto, dividido entre a lealdade à mãe e o amor que sentia por mim. Eu sabia que não poderia pedir para ele escolher, mas ansiava por um gesto que mostrasse que estávamos juntos nessa luta. As visitas inesperadas de Dona Valéria e Isabel continuavam, cada vez mais agressivas e invasivas. Certa tarde, enquanto me preparava para uma reunião online, ouvi a campainha tocar com insistência. Abri a porta devagar, esperando que fosse alguma entrega, mas me deparei com os olhares frios e desdenhosos das duas. Achou mesmo que podia escapar da gente, murmurou Isabel com um sorriso que não chegava aos olhos. Senti uma pontada de raiva, mas mantive a calma. Não estou fugindo, apenas não permito que destruam o que eu construí. Dona Valéria bufou, cruzando os braços. Construído numa casa que é nossa. Não esqueça. A ironia da situação não me escapava. Era o meu espaço, sim, mas elas insistiam em se comportar como se fossem donas absolutas, controlando cada detalhe da minha vida. E, no fundo, eu sabia que aquela disputa não era apenas sobre um laptop quebrado, mas sobre poder, orgulho e antigos rancores. No meio de tudo isso, recebi a mensagem que mudou o jogo. Nem tudo é o que parece. Cuidado com quem você confia. Um aviso que pairava como uma sombra sobre o que eu acreditava ser a verdade. Quem seria essa pessoa? Um amigo oculto? Alguém querendo me proteger ou me manipular? A dúvida corroía minha mente. Naquela noite, não consegui pregar os olhos. Revi mentalmente cada passo, cada decisão, cada pessoa que havia entrado na minha vida recentemente. Algo me dizia que havia uma trama mais profunda, algo que ia muito além do conflito familiar. Enquanto isso, meu projeto tecnológico, que deveria ser a estrela da minha carreira, começava a sentir os efeitos colaterais dessa guerra.
Os investidores, embora pacientes, mostravam sinais de impaciência. O adiamento das reuniões e a constante instabilidade na comunicação prejudicavam a confiança que eu havia conquistado com tanto esforço. Vestida com meu blazer cinza, calça de alfaiataria preta e sapatos de salto médio, sentia o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Era a imagem da profissional que precisava ser, mesmo quando, por dentro, o medo e a incerteza tentavam me dominar. Em meio a essa tempestade, uma pequena luz surgiu, um contato inesperado de um antigo colega de universidade, Miguel, que se ofereceu para ajudar na parte técnica do projeto. Ele era uma mente brilhante e tinha conhecimento para otimizar o sistema e resolver os problemas que vinham surgindo. Sua ajuda poderia ser a virada que eu precisava. Mas, novamente, a mensagem ressoava na minha cabeça. Cuidado com quem você confia. A vida, que antes parecia simples em sua complexidade cotidiana, agora se apresentava como um labirinto de segredos, traições e escolhas difíceis. Eu precisava estar atenta, porque a próxima jogada poderia ser decisiva. Enquanto o sol se punha sobre as ruas antigas de Évora, eu sentia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Não era apenas uma questão de recuperar equipamentos ou dinheiro, era uma luta pelo meu lugar no mundo, pela minha dignidade, e pela possibilidade de um futuro onde eu pudesse ser livre para criar e crescer. O relógio marcava o compasso da minha ansiedade, e eu sabia que, a qualquer momento, o próximo capítulo dessa história dramática se desdobraria diante dos meus olhos, trazendo surpresas que eu jamais poderia imaginar. A cada amanhecer, eu sentia o peso da responsabilidade sobre meus ombros como nunca antes. Acordava cedo, vestia minha blusa de cetim azul marinho, que contrastava com a pele clara, e a saia lápis preta que me conferia uma elegância sóbria. Nos pés, os saltos de 5 centímetros me davam a postura que eu precisava para enfrentar o dia, mesmo quando a alma parecia cansada. O escritório em casa, apesar dos destroços do incidente, começava a ganhar forma novamente. Uma nova mesa, uma cadeira ergonômica, e a promessa de um recomeço. Mas por dentro, a tensão não diminuía. O processo judicial avançava, e eu tinha que estar pronta para cada audiência, cada depoimento. Minha advogada, a doutora Marina, era incansável, sempre me lembrando da importância de manter a calma e o foco. No entanto, o que mais me angustiava não eram as batalhas legais, mas o desgaste emocional que sentia ao lidar com Dona Valéria e Isabel. Elas pareciam mais determinadas a me destruir do que a preservar qualquer laço familiar. Tiago, por sua vez, oscilava entre o apoio e a dúvida. Em algumas ocasiões, ele tentava me proteger das investidas das duas, mas em outras, parecia se afastar, sufocado pelas cobranças da mãe. Em uma noite particularmente difícil, ele confessou que sentia-se dividido, e que não sabia mais como equilibrar as expectativas de todos. Eu queria abraçá-lo e dizer que estávamos juntos, mas as palavras pareciam presas na garganta. Quando Miguel entrou na minha vida, trazendo uma lufada de esperança para o projeto, senti um misto de alívio e desconfiança. Afinal, a mensagem anônima ainda ecoava na minha mente, e eu não podia me permitir dar passos em falso. Miguel, com seu sorriso fácil e o jeito seguro de quem entende de tecnologia, passou a ser uma presença constante nas tardes em que trabalhávamos lado a lado, ajustando códigos, testando funcionalidades e sonhando com o futuro que poderia ser. Apesar das dificuldades, comecei a perceber que minha força vinha não apenas da determinação, mas também da capacidade de me reinventar. Cada peça quebrada do meu antigo equipamento era um lembrete de que o caminho seria árduo, mas não impossível. As reuniões com os investidores alemães, mesmo que adiadas, continuavam acontecendo, e eu fazia questão de mostrar que, apesar dos contratempos, estava pronta para entregar o melhor. No entanto, a mensagem misteriosa não saía da minha cabeça. Quem seria essa pessoa que me alertava para desconfiar? Em quem eu realmente podia confiar? A dúvida me corroía, e a sensação de estar sendo observada crescia a cada dia. Foi numa dessas noites, enquanto revisava documentos para o próximo julgamento, que ouvi um ruído estranho vindo da cozinha. O coração acelerou, e a mente imediatamente pulou para o pior cenário. Levantei-me com cautela, caminhando descalça pelo piso frio, tentando não fazer barulho. Ao chegar, encontrei apenas a janela aberta, balançando suavemente com o vento. Um bilhete estava preso na moldura, com letras apressadas e tremidas. Não confie em tudo que vê. O perigo está mais perto do que imagina. Frio na espinha foi instantâneo. A partir dali, cada passo que eu dava parecia ser acompanhado por sombras invisíveis, e a sensação de vulnerabilidade se misturava com a determinação de não me deixar abater. A luta pela justiça, pela minha carreira e pela minha paz interior estava longe de terminar. Mas eu sabia que, para vencer, teria que ser mais forte do que nunca, mais astuta e, principalmente, fiel a mim mesma. E assim, entre vitórias e derrotas, segredos e revelações, eu continuava a escrever minha história,
Uma história de resistência, coragem e a busca incansável por um futuro onde eu pudesse, finalmente, ser dona do meu destino. Os dias seguintes foram um misto de tensão e descobertas. O silêncio do meu apartamento em Évora era frequentemente rompido pelo som do teclado, enquanto eu trabalhava incansavelmente para reconstruir o que fora destruído. A blusa branca de algodão, simples mas elegante, era minha segunda pele durante aquelas horas intermináveis, combinada com uma saia lápis em tom de carvão que realçava cada movimento, conferindo-me uma postura firme e decidida. Os saltos médios, por vezes trocados por sapatilhas nos momentos de exaustão, mantinham a elegância que eu precisava para enfrentar o mundo, mesmo quando tudo parecia desabar ao meu redor. Miguel tornou-se um aliado indispensável. Seu olhar atento e mãos ágeis navegavam pelos códigos com uma facilidade que eu admirava e invejava. Em cada reunião virtual com os investidores alemães, eu sentia o peso da responsabilidade, mas também a esperança renascer. Horácio e seus colegas demonstravam paciência, porém a pressão para apresentar resultados concretos era imensa. Entretanto, a sombra da mensagem enigmática ainda pairava sobre mim, como um aviso silencioso que se recusava a desaparecer. Quem estaria por trás daquela ameaça velada? A dúvida corroía minha confiança, e eu me perguntava se, no meio daquela teia de disputas e ressentimentos familiares, haveria alguém que realmente desejava meu fracasso. A relação com Dona Valéria e Isabel continuava tensa. Em encontros inesperados, suas palavras afiadas e olhares de desprezo lembravam-me que a guerra estava longe de acabar. Elas questionavam minha competência, minha dedicação e até mesmo minha sanidade, como se meu sonho fosse apenas uma ilusão passageira. Em um desses confrontos, Dona Valéria, vestida com um casaco bege e botas de couro, lançou uma provocação que quase me fez perder a compostura. Você acha que com esses joguinhos de computador vai conquistar o mundo? Volte para a cozinha. Menina. Sorri com amargura, sentindo o fogo da revolta crescer dentro de mim, mas me contive. Sabia que a melhor resposta seria minha vitória. Enquanto isso, Tiago se mantinha em silêncio, carregando o peso da divisão entre a mãe e a esposa. Em um momento raro de sinceridade, ele confidenciou suas dúvidas e medos, e eu o abracei, prometendo que, juntos, encontraríamos uma saída. Então, numa tarde chuvosa, quando o céu parecia refletir meu estado de espírito, uma nova pista surgiu. Recebi um e-mail anônimo com documentos que indicavam que alguém próximo a mim poderia estar sabotando o projeto de dentro. A sensação de traição foi avassaladora. Quem, entre aqueles em quem confiei, poderia estar me prejudicando? A tensão aumentou, e eu me vi navegando por águas cada vez mais turbulentas. A cada passo, surgiam novos desafios, e a linha entre aliados e inimigos tornava-se cada vez mais tênue. Mesmo assim, eu persistia. A cada código corrigido, a cada reunião realizada, a cada documento preparado para o tribunal, eu reconstruía não só meu projeto, mas também minha determinação. E, enquanto a noite caía sobre Évora, iluminada pelas luzes tênues das ruas antigas, eu sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio da minha vida, um desafio que poderia mudar tudo para sempre. Revelando segredos que ninguém imaginava e colocando à prova não apenas minha carreira, mas minha própria alma.